Bem-vindos, crentes e descrentes, no nosso canal. Eu sou o professor Marcos e essa é a nossa segunda aula do curso de Teologia Bíblica. A segunda aula do curso é a segunda aula da nossa primeira disciplina, que é a disciplina de Bibliologia. Na aula passada nós aprendemos o que é a Bibliologia, quais os materiais que eram e que foram utilizados para a produção dos textos bíblicos e um pouco sobre a reprodução desses textos ao longo da história. E na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre a formação da Bíblia, a formação dos livros da Bíblia, dos 66 livros da Bíblia. E aí de cara já tem uma observação importante. Quando eu falo 66 livros da Bíblia, eu estou falando de uma visão protestante, uma visão evangélica. Por quê? A Bíblia para os católicos ela não é dividida em 66 livros, mas ela é dividida em 73 livros. Porque na Bíblia Católica existem 7 livros a mais do que na Bíblia Evangélica, força de um concílio chamado Concílio de Trento, que veio lá no século XV introduzir esses 7 livros dentro da Bíblia. Na época só existia a Bíblia Católica, porque a Igreja Católica era a igreja cristã predominante da época, por mais que existiam outras igrejas que eram igrejas dissidentes, mas quem detinha o conhecimento, quem detinha a tradição sobre o texto bíblico era a Igreja Católica. Esses 7 livros são chamados pelos protestantes de livros apócrifos. Vai ter uma aula que nós vamos falar exclusivamente dos livros apócrifos e eu vou entrar um pouco mais nisso. Mas para a nossa aula eu vou trabalhar com 66 livros, que é a base da teologia bíblica protestante. Se fosse a teologia judaica, seriam apenas os livros do Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, e não 66, juntando os 39 do Antigo e os 27 do Novo, porque para os judeus, os livros do Novo Testamento eles não têm valor. Excetuando-se um pequeno grupo de judeus que é conhecido como judeus messiânicos, que são judeus que acreditam que Jesus é o Messias, por isso que são chamados de judeus messiânicos. Para a aula de hoje eu vou usar alguns quadros, esses quadros vão aparecer para vocês aí em imagem, que é para ilustrar a nossa aula. Vai aparecer alguns quadros que é sobre o agrupamento dos livros na Bíblia. Por quê? Os livros na Bíblia, para a questão didática, não são todos os estudiosos, não são todos os teóricos, os teólogos que dividem assim, mas eu considero essa forma uma forma bem pedagógica e bem didática para que a gente entenda e consiga estudar um pouco mais dentro da teologia. Vamos falar sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é dividido em lei, os livros que fazem parte da lei, também conhecidos como Pentateuco. Ele é dividido nos livros que fazem parte do contexto histórico. Aí a Bíblia hebraica é chamada de Tanakh justamente por causa disso. Nós vamos entender daqui a pouco por que nós chamamos ela de Tanakh. Nós temos ainda os livros proféticos, que aí vão ter os profetas maiores e os profetas menores, e aqui não é uma questão de falar que um profeta é melhor do que o outro, não tem nada a ver. É mais pela o enquadramento desses profetas no tempo, tem a ver também com o tamanho dos livros desses profetas e um pouco de importância histórica, de localização geográfica do que aqueles profetas registraram. E também, para alguns estudiosos que fazem essa divisão, tem a ver com a ordem cronológica dos acontecimentos. Mas isso nós vamos abordar em outras aulas, quando nós estivermos falando sobre teologia histórica. Quando nós falamos sobre o Novo Testamento ele vai ter uma divisão semelhante, mas ele vai ter uma entrada dos livros que são chamados de livros biográficos ou biografia. O que é a biografia? Biografia são os 4 evangelhos. Dentre os 4 evangelhos, nós vamos ter 3 evangelhos que são conhecidos como evangelhos sinópticos, que são os evangelhos de Marcos, de Lucas e de Mateus. Por que o evangelho de João ele não é considerado como um evangelho sinótico? Sinótico significa sinônimo, ou que abordam, ou que fazem uma leitura semelhante. Esses 3 evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, fazem uma leitura semelhante do texto bíblico. Já João não, João meio que destoa. Ele faz uma leitura dentro da teologia que nós chamamos de leitura mais universalista, mais espiritualizada, tendo como base não um único povo em si, não uma única nacionalidade em si, como é interpretado teologicamente. Os livros de Lucas, alguns falam que Lucas escreve para os gregos, outros falam que Marcos escreve tendo um foco maior nos romanos e que Mateus escreve tendo um foco maior nos judeus.
Mas, João, nós não conseguimos observar esses traços de foco para um povo, mas nós conseguimos observar o desejo, o objetivo de mostrar um Cristo para todos, um Cristo Deus, um Cristo que se manifestou em carne e que também era Deus. Além disso, nós conseguimos falar sobre a divisão dos livros em livros históricos, mas os livros históricos aqui, diferentemente dos livros históricos no Antigo Testamento, que serão vários livros, dentro do Novo Testamento é apenas um único livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Ah, mas eu já ouvi falar que existem outros atos, como Atos de Pedro, Atos de João, Atos de Paulo e Tecla. Esses outros atos são conhecidos como livros apócrifos. E esses livros apócrifos nós vamos abordar numa aula mais à frente, que nós vamos retornar de novo o assunto sobre os 7 livros a mais na Bíblia católica que não estão na Bíblia protestante. Vamos entender o porquê. Além desses dois tipos, biografia e o livro histórico de Atos, nós temos os livros que são conhecidos como epístolas. Ao todo, nós temos 21 epístolas, mas existem alguns estudiosos que dividem esses livros em cartas e epístolas. Epístola, quando se refere a quando aquela carta que está sendo escrita, ela é endereçada a um coletivo. Nesse caso, carta às igrejas, são epístolas. Epístola aos Romanos, Epístola aos Efésios, Epístola aos Gálatas, Epístola aos Coríntios. Quando é direcionada a uma pessoa, como no caso de Tito e Timóteo, aí nós já falamos, ou Filemon, aí nós já falamos de carta. Carta a Filemon, carta a Tito, carta a Timóteo. E não menos importante, nós temos o último livro da Bíblia que nós chamamos de Apocalipse, que é dividido e classificado como profecia. Tem uma coisa importante para a gente falar, que a Bíblia hebraica ela é bem diferente a sua divisão e sistematização como ela só tem o Antigo Testamento. Eu até esqueci de falar, nós chamamos ela de Tanakh. Tanakh porque nós consideramos a Torá, que são esses livros da lei, os Nevins, que são os livros conhecidos como livros dos profetas, e os Ketuvins ou Ketubins, que são os escritos ou hagiógrafos, como alguns estudiosos falam. E somando, pegando aí as iniciais de cada uma dessas palavras, nós temos a Tanakh. A Tanakh ela é diferente tanto em organização quanto em livros. Alguns livros são juntados, são anexados um em outro, como é o caso de Samuel, não existe 1ª e 2ª Samuel, de Crônicas, não existe 1ª e 2ª Crônicas, de Esdras e Neemias também, que acabam se juntando e formando um livro só, totalizando assim menos livros na Bíblia hebraica do que na Bíblia protestante e na Bíblia católica também. Porém, o mesmo conteúdo que está na Bíblia judaica do Antigo Testamento, na Tanakh, está no Antigo Testamento, na Bíblia protestante e da Bíblia conhecida como Bíblia cristã. Nessa aula nós falamos sobre a organização da Bíblia, os 66 livros da Bíblia. 66 livros que foram escritos em um tempo que acredita-se que durou cerca de 16 séculos, mais de 1.500 anos e por mais de 40 autores diferentes. E que hoje nós fazemos essa divisão didática, mas para entender quais são as características literárias de cada agrupamento bíblico dentro das Escrituras. Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre os livros apócrifos. Aguardo vocês!